A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo hoje juntamente com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Mais uma vez nós vamos abordar este vídeo referente às pessoas que estão nos perseguindo, nos aborrecendo, né? Aborrecendo que eu digo não literalmente pessoa com pessoa, mas sim nos aborrecendo espiritualmente. O que é aborrecer espiritualmente? É quando você tem uma fé em Cristo Jesus, é quando você sabe que você está em um lugar aonde Deus fala claramente com sua alma, Deus ali usa do seu servo, né? E na maioria das vezes o servo ele fica na segunda pessoa, mas nós que estamos ali sabemos que quando um irmão levanta para pregar, ele fala, uns falam, Deus manda te dizer isso, e outros, ele entra na segunda pessoa e narra o que Deus está te falando sem pronunciar o nome de Deus. Mas nós sabemos que se nós vamos na casa do Senhor buscar a palavra, adorar um Deus todo-poderoso, logicamente que na hora da palavra, por mais que o irmão seja eloquente, por mais que o irmão ali pregue muito, mas nós sabemos automaticamente que o que ele está dizendo é Deus que está mandando. Ele jamais vai pregar dizendo eu te abençoo, eu vou fazer isso na sua vida. Quando ele usa este termo, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou te dar o que você tanto quer em suas mãos. Eu vou tirar os espíritos da sua vida. Irmãos, muitos por aí querendo confundir a cabeça dos irmãos, diz que aquele irmão está dando aquela profetada e que ele está falando por conta própria, que é ele que vai fazer. Mas nós sabemos, logicamente, que quando ele usa o eu, ele não está falando ele está falando da segunda pessoa. Ele então está falando que Deus automaticamente vai fazer aquilo na sua vida. E nós que entramos na comunhão, que ficamos ali dentro da casa do Senhor, aguardando a resposta, a decisão do que nós durante o dia, a irmã limpando a casa, o irmão trabalhando, ou chega cedo na igreja, leva ao altar de Cristo em pensamento, em oração, tudo aquilo em que você gostaria ou quer, né, que Deus fale com a sua alma. Então você vai aos pés de Cristo e expõe seus problemas como que ele não soubesse, né, irmãos? Porque Deus é onisciente e onipresente, né, irmãos? Mas, irmão, o que nós vamos abordar aqui hoje são pessoas, irmãos. Eu vou abordar de novo esse assunto, não vou me cansar de abordar este assunto, irmãos. Porque está demais. Pessoas que fazem culto, né? Fazem culto familiar, pessoas que reúnem ali a família. Irmãos, antigamente nós sabia que o povo de Deus fazia um culto em casa, uma reuniãozinha própria família, ali Deus operava. Mas até as reuniões familiares hoje em dia, nós temos que prestar atenção porque elas não estão sendo em prol de reunir a família na presença de Deus. E sim, alguém querendo impor na sua cabeça que você tem que estudar, estudar, estudar. Que Deus não fala mais pela boca do seu servo. Querem descredibilizar a obra de Deus. E outra coisa, querida, estão inserindo na cabeça de alguns para não dar coleta na igreja. Sabendo você, se você for de outra denominação, você vai ter seu nome em um livro, em um registro como membro. Não é porque a outra denominação vai considerar você como um membro. E sim, você vai ter seu nome como membro, porque ali é praticamente uma sociedade, um clube,
né, que eles querem fazer? Para você ter seu nome como membro, para que seu dízimo entre todo mês. Uma vez que ele vê ali no livro que você não ofertou com o seu dízimo, então as coisas vão mudar para o seu lado, né? Vão mudar a atenção, né? Mas você dando o dízimo, logicamente que a atenção vai ser a mesma. Irmãos, e na congregação é diferente. Dá que uma mão que a outra não veja. Irmãos, desde o pobre ao rico, né? Da sua coleta, ninguém sabe quanto deu, irmãos. Agora eles estão fazendo cultos e na hora do cultos familiares, eles estão colocando ali naquele culto familiar, estão inserindo que você tem que adequar-se à leitura bíblica. Por quê? Se alguém chega para você e fala, você vai estudar a Bíblia para conhecer melhor as Escrituras, automaticamente eles estão ali formando pessoas para ouvir eles mais tarde, porque eles vão ter ali um grau de estudo maior, aonde se na congregação eu não conseguir o ministério revelado por Deus, então vamos pela parte da leitura, do estudo, né? E essa parte do estudo, da leitura, irmãos, logicamente que a congregação não vai aceitar, nunca aceitou, e se tiver alguém do ministério, se tiver alguém que está na frente do povo de Deus, que for inserir este evangelho que eles chamam de leitura bíblica expositiva na igreja, esses daí, logo logo vocês vão ver pedindo renúncia, porque a igreja não aceita e nunca vai aceitar. Nós somos, querida Irmandade, dependente 100% da revelação da palavra de Deus. Eu vejo aqui nos canais a Irmandade pedindo orações e eu analiso direitinho cada pedido de oração, que a Irmandade não está pedindo oração para que o canal, que o irmão Paulo ou algum irmão aí liberte, porque sabemos que todos nós somos, vocês, somos dependentes de Deus. Eles colocam o pedido de oração porque eles sabem que existe um Deus poderoso que tudo vê e tudo sabe. Então esse Deus todo-poderoso, aonde nós pedimos oração, é Ele que vai falar contigo dentro da congregação que está no Brasil. Né, irmãos? Eu digo congregação que está no Brasil porque é onde nós frequentamos. Não vou colocar no contexto outras denominações. Lá os que frequentam não acreditam que Deus os abençoa em outras igrejas. Ali sente a presença de Deus. Mas nós sentimos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa liturgia. Irmãos, tome bem cuidado, irmãos, que só foi eu fazer vídeo aqui alertando a Irmandade sobre essa prática do estudo bíblico, em que foi pregado na congregação, foi dado até um lembrete para a Irmandade que esse espírito que está pegando essas pessoas para o estudo bíblico, esse espírito não é por causa da Bíblia, não é porque a congregação não aceita a Bíblia, mas é o espírito que está pegando a pessoa para usar este livro sagrado, que é a Bíblia, que é a nossa conduta e fé, nossa cartilha cristã. Essas pessoas estão cheias de espíritos, eles usam as escrituras, as coisas mais sagradas, para desvirtuar alguns de dentro da igreja. Irmãos, é tão forte isso, que se essas pessoas usassem outros argumentos menos a Bíblia, né, eles não teriam êxito, irmãos. Êxito que eu digo, irmãos, é em algumas pessoas que acham que a leitura bíblica vai salvar. Que a leitura bíblica só ela lê ali e ficar naquela leitura que Cristo já vai salvar ela e suas obras podem permanecer as mesmas de quando elas estavam no mundo. Então isso não é o Evangelho. O Evangelho é aqueles desde os nossos primórdios. Sabe, irmão, irmã, você que está fraca, você que na maioria das vezes vai no canal crítico e você fica pensativo e fala assim, poxa, até que ele está falando uma coisa
verdadeira. Não, irmão. É que eles batem ali, né? Em cima ali, várias mentiras contadas. Se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa toma como uma verdade. Porque a pessoa está sempre falando aquilo que vai entrando no raciocínio, no pensamento da pessoa, e a pessoa fala, poxa, estão todos falando a mesma coisa? Mas não, irmãos. Cada um deles tem uma verdade relativa. A nossa verdade absoluta está aqui dentro, irmãos. Está aqui dentro. Nossa verdade absoluta. E nós, da congregação que está no Brasil, irmãos, nós da congregação que está no Brasil, sabemos que lá sim é revelado pelo Espírito Santo. Mas, irmão Paulo, por que essas pessoas que têm canais aí, que alguns dizem ser da congregação, mas não são, me perdoe pelos seus jeito de pronunciar, de abordar, de dar opinião, não são. Estão ali por motivo, vamos dizer, não existe uma outra melhor, então eu fico aqui. Né, irmãos? Não existe. E jamais, irmão. Me perdoe, a congregação não é melhor do que as outras, mas comparando todas as denominações, a congregação é uma daquelas que o pior da congregação é o próprio povo, irmão. Que a obra é linda, cristalina, excelência da obra de Deus dentro da congregação. E agora eles estão aí atacando o quê? Pregando e falando em suas pregações, em que a orquestra da congregação, né, que o diabo usa. Irmãos, santo Deus, eu fico, né, eu não sei, às vezes eu penso que às vezes até irmão que esteve na frente do povo de Deus, quando sai da igreja, fala esse tipo de aberração, que o diabo usa a orquestra para enganar o povo, irmãos. Irmãos, cada ensaio que nós vamos, cada culto, irmã. Irmã, olha, eu sei que aqui visita muita gente no canal. Irmã, põe aí nos comentários se a irmã não é daquelas irmãs, o irmão não é daqueles irmãos que coloca os hinos para você ouvir. Você já levanta, põe ali o seu hino para você ficar em comunhão fazendo comida. E aquela alegria te toma o dia todo, a tarde toda. Quando chega na hora do culto, você não vê na hora de dar horário de tomar banho para você arrumar sua roupinha e partir casa do Senhor. Chegando ali, você vai encontrar um órgão sublimemente anunciando que é para você ficar na comunhão, que daqui a pouco, né, entre aspas, que ele sempre esteve ao nosso lado, mas um modo figurativo de falar, daqui a pouco Jesus Cristo, Deus vai estar entre nós quando o servo de Deus subir e dar o início do culto em nome do Senhor Jesus. Mas vocês sabem que antes do cooperador levantar e dar o início em nome do Senhor Jesus, quem começa o culto primeiro são os porteiros e as organistas. Que o porteiro abre, a organista vai para o órgão e fica tocando o hino do silêncio. E naquele hino do silêncio é onde você derrama suas lágrimas, né? Entrega sua vida nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo hoje que eu não aguento mais, a prova está ardente, a perseguição está demais. Senhor, estou passando por isso. Senhor, estou passando por aquilo. Como teve uma irmã no vídeo anterior que falou que o filho dela está no mundo das drogas. O filho está bebendo muito. Né? Outros, o filho está se prostituindo. São vários casos, irmãos. Vários pedidos de orações. E sabemos que não vai parar por aí. Mas estamos firmes nesta graça de Deus. Irmãos, o contexto aqui é o espírito de ler a Bíblia. Não o espírito que é a Bíblia. A Bíblia é tudo paz e amor. Deus fala, mas é o espírito que toma a pessoa para que ela pegue a parte mais linda e estuda. Mas ela não estuda para te pregar o evangelho, porque se ela estudasse para te pregar o evangelho, você podia falar, não, estudou, está estudando, mas ela estuda a Bíblia para confrontar a denominação, congregação cristã no Brasil. Eles estudam a Bíblia para isso. Irmãos, aqueles que gostam de perseguir a congregação,
gosta de cada dia fazer um vídeo relacionado à obra de Deus, falando mal, falando para não dar coleta, né? Achando bom porque o nosso irmão lá renunciou, né? O verdadeiro evangelho. Ele sabe que o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus, né? Ele falou uma frase lá, o nosso irmão que pediu renúncia, foi sentado, nosso irmão Ricardo, ele falou uma frase em que muitos distorceram essa frase, aonde ele falou que a graça de nós não nascemos na graça. Nós não nascemos na graça. Nós recebemos a graça de Deus, né? Mas tá certo isso que ele fala. Nós nascemos no lar cristão. Nós nascemos aonde Cristo, nossos pais iam na igreja e Cristo, Deus, falava com eles. A graça vai entrando nos nossos corações desde a hora do convertimento a Deus. Deus chama nas águas do santo batismo e aí a graça de Deus entra completamente. Irmão Paulo, mas meus pais já eram da graça de Deus, então eu nasci na graça. Não, você nasceu no lar de pais crentes, de pais que serviam a Deus na graça de Deus. Você recebeu, porque a graça, nós recebemos a graça em particular, não recebemos a graça por herança. Se não fosse assim, no lar não tinha, vamos dizer, no meu caso, na minha casa tinha 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Eu fiquei firme dentro da igreja, minha outra irmã ficou firme dentro da igreja e meus outros 2 irmãos, que é um casal, foram para o mundo. Meu irmão faleceu em 2011, 2012, estava no mundo das drogas. Deus ainda teve compaixão por uma mãe que chora, de ali não deixar ninguém tocar a mão, matar, fazer alguma coisa, né, irmãos? Mas ali então, antes de partir, né, foi para um leito de hospital, né, irmãos? Deus sabe de todas as coisas, não podemos julgar ninguém, de nenhuma família, não podemos falar porque está no mundo das drogas, porque já foi para o inferno. Irmão, só Deus sabe o julgamento de cada um. Mas se nós já viesse ao mundo, nascesse na graça, nenhum de nós daria que esse desvio e ia para o mundo. Mas a graça de Deus entrou no nosso coração desde o dia da conversão, que Deus nos chamou nessa graça santa. Então muitos que falam por aí que a graça não está na conversão, ele não é convertido, nunca foi. Correto, irmãos? E o pior de tudo, são pessoas, às vezes, como eu já disse, pessoas que estavam à frente do povo de Deus. Estava ali na frente, mas nunca foi convertido. Falava de Deus, falava de Jesus, mas não sentia a presença de Deus. Então é muito fácil falar de Jesus, falar de Deus e não sentir a presença dele, né, irmãos? É em vão, irmãos, mas muitos aí dizem que nós que nós falamos, né, que eles estão com o espírito da leitura bíblica, estão com o espírito dentro deles. E agora a leitura bíblica não tem espírito, eles usam a escritura bíblica, né, para inserir na cabeça da nossa querida Irmandade algumas verdades relativas, verdade deles mesmos, não absoluta, porque a verdadeira verdade absoluta, irmãos, está em Cristo Jesus e na revelação do Espírito Santo. Não tem ninguém, não tem nenhum espírito de adivinhão dentro da igreja, quando é daqueles que Deus usa mesmo no púlpito para falar com a alma da nossa querida Irmandade. Tomemos cuidado com esses homens. Eles estão se proliferando, irmãos. Estão aí querendo acabar com a obra de Deus, né, irmãos? Nosso irmão lá que saiu lá do cargo, né? A igreja tirou a liberdade e logo em seguida renunciou. O céu de Deus até falou aquela parte que eu disse sobre a graça de Deus, né?
Que é verdade, nós não nascemos na graça. Nós nascemos pais crentes. A graça de Deus entra nos nossos corações. Então tomemos cuidado, irmão, quando alguém vier aí na internet querer descredibilizar a congregação, falar que os pregadores são todos adivinhões, falando que não tem que dar coleta enquanto não mudar, enquanto não fazer isso. Muitos aí jogam mensagens subliminares. Irmãos, é aquilo que eu sempre disse. Estão querendo tirar a Bíblia das nossas mãos e colocar o estudo. Irmão Paulo, mas nós temos que estudar, nós temos, que desfolhar. Claro, o que eu quero dizer é o estudo que eles querem estudar para inserir na obra de Deus. Não o estudo da Bíblia em si. O estudo da Bíblia em si é bom nós estudar. Mas estude para você. Não estude o que eles querem que vocês estudem. Eles querem estudar para mais tarde, com o interesse de pregar para você o estudo deles. Então o seu estudo, o que você estudar, você vai confrontar com eles depois, Irmãos, é fácil. Você estuda a Bíblia, correto? Faça uma pergunta bíblica para algum desses homens que diz ser teólogos e que estudam a Bíblia. Desses mesmo que uns fingem estar dentro da coleção, outros já falaram que não está mais, para vocês verem se eles vão aceitar o seu estudo. Faça isso. Faça isso. Estou dizendo para vocês não aceitar a revelação na igreja. Faça alguma pergunta para eles que vocês vão ver. Se você fizer muita pergunta no canal desse povo aí, logicamente, na terceira tentativa eles te põem para fora da live ou do canal. Então é assim mesmo, irmão. Vamos nos atentar, irmãos, e ficar no primeiro amor, que é a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Deixa aqui, irmãos, eu peço encarecidamente a nossa querida Irmandade. Vamos fazer rolar esse vídeo para o Brasil inteiro, porque tem muitos que estão com os olhos tampados, irmãos. Muitos estão acreditando em que isso que estão estudando é para o bem da obra de Deus. Não, para benefício de si próprio. Que uma vez em que fizer isto, aí esses canais críticos podem colocar livro na praça e vender. E estes livros vocês já sabem que gera comércio dentro da congregação. Porque lá fora, irmãos, eu não ia falar isso. Lá fora mas irmão Paulo, mas por que esses irmãos que combatem a igreja não vão lá para outros lugares pregar o que eles estudam? Porque lá já tem quem põe livro para vender. E a congregação é uma igreja praticamente virgem nessa parte. Não tem ninguém que faça esse comércio dentro da congregação. Então, vamos desbravar, vamos fazer de tudo para que a igreja comece a aceitar o estudo bíblico. Que seria, irmãos? As livrarias iriam sorrir à toa. Mas aqui não, aqui não. Aqui é pregada a palavra de Deus, sem fins lucrativos para livros de um, livros de outros, irmãos? Quer lançar seu livro? Lança, não baseado em pregar na congregação. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Vamos fazer rodar esse vídeo, queridos. É um vídeo muito importante para a nossa querida Irmandade. Tomemos cuidado em que dias piores virão na terra. E nós temos que estar preparados na presença de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e uma boa segunda-feira para toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas.